filha de Jacó. E o que aconteceu aqui na história, certo? Nós vamos falar hoje sobre a história de José, certo? José, ele era o 11º filho de Jacó, certo? E depois dele tinha Benjamim, seu irmão, os 2 filhos de Raquel. Pois bem, a história narra que José, ele acompanhava seus irmãos no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Porém, José, ele era como se fosse um vigilante de seu pai a respeito de seu rebanho. E os seus irmãos, aparentemente, não faziam o que era certo, porque aqui, no versículo 2, vai dizer que José trazia más notícias deles a seu pai. Pois bem, continuando o texto, e a Bíblia vai dizer que José, ele era o mais amado pelo seu pai. É tanto que o seu pai fez uma tônica para ele, né? Uma tônica de estar lá, diz no texto. E aquilo causou inveja aos seus irmãos, né? E depois dessa tônica, para aumentar ainda mais a inveja de seus irmãos e a raiva de seus irmãos a respeito de José, José contou um sonho a seus irmãos. Ele disse que naquele seu sonho eles estavam no campo, atando feixes ou colhendo, e que os feixes de seus irmãos ficavam prostrados sobre o feixe de José, enquanto o feixe de José ficava de pé, tá certo? E este sonho, irmão Gildo e os demais amados irmãos que estão nos assistindo, ele causou mais ainda a indignação no coração dos irmãos de José. Muitas das vezes em nossa vida, a gente passa por isso, né? De você contar alguns sonhos seus para algumas pessoas, e estas pessoas, muitas delas, elas vão se irritarem, vão ficar com raiva por causa daquele sonho que você contou para essas pessoas. É tanto, irmão, que eu sempre digo que as coisas que eu tenho em minha mente, em meu coração, para fazer, eu não conto, sabe? Eu conto para Deus, porque eu tenho certeza que se eu contar para Deus, eu estou contando para a pessoa certa. Então eu lhe convido, eu lhe encorajo a você prestar atenção no que você está falando para certo tipo de pessoa, no que você está falando para certo tipo de pessoas a respeito dos seus sonhos, a respeito dos seus projetos, a respeito dos seus empreendimentos, a respeito daquilo que você tem sonhado para a sua vida, aquilo que você tem sonhado para a sua família. Porque eu quero dizer para você que muitos, mas muitos mesmos, eles irão torcer para que os seus sonhos e os seus projetos não deem certo. Porém, a gente vai ver aqui no texto que também não eram todos os irmãos de José que torciam contra ele. Mas lá na frente você vai entender. Então o que o texto vai falar para nós? Que José contou este sonho para seus irmãos e ele ficou com raiva, né? Os seus irmãos ficaram com raiva de José. E que depois José apareceu também com mais um sonho, né? E que sonho foi este mesmo? Interessante, né? Se você prestar atenção, os homens já estavam indignados por causa da tônica, estavam indignados por causa do sonho, e o interessante é que José conta um outro sonho para seus irmãos. E este sonho dessa vez é mais pesado ainda. Por quê? Porque naquele sonho primeiro, os seus irmãos entenderam que José estava dizendo que José um dia ia reinar sobre eles e que eles iriam se prostrar sobre José, certo? E aqui no segundo é interessante que ele vai dizer que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Agora não só os seus irmãos, mas como também seu pai e sua mãe. E aquilo ali causou grande indignação em seus irmãos, né? Seu pai também ouvindo aquilo, né? Ele não se indignou, mas ele se admirou. Só que seu pai, com sabedoria, ele guardou aquilo ali para ele. A palavra vai dizer que Jacó, ele guardou o sonho de José para ele. E certa vez, os irmãos de José saíram para o campo para apacentarem as ovelhas. E o seu pai lhe dá uma ordem, certo? Eu quero que você frise este ponto, o seu pai, certo? Vá aguardando esta palavra. O seu pai lhe deu uma ordem para que ele fosse atrás de seus irmãos para saber, irmão, como é que estava os rebanhos ou o rebanho e seus irmãos, como é que eles estavam ali no campo. E o que aconteceu? José prontamente ele seguiu a instrução de seu pai e saiu à procura de seus irmãos.
Só que chegando mais na frente, lá no campo onde foi dito, ele já não encontrou mais os seus irmãos. E a palavra vai dizer que ele encontrou um homem. A Bíblia não diz quem era este homem, mas este homem diz a José que ouviu de que seus irmãos tinham saído para a terra de Dotã. Então o que foi que aconteceu? José poderia muito bem ter voltado dali, porque seu pai deu a ordem para que ele fosse procurar eles no campo, e eles já não estavam mais ali, eles poderiam muito bem ter voltado dali. Mas sabe por que foi que ele não voltou dali? Porque você lembra nesse instante que eu falei a respeito do pai? Pois eu vou te dizer. Ele não voltou porque ele recebeu, irmão, a ordem do pai. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor Jesus, você, meu amigo ouvinte que está aí do outro lado, eu quero te dizer que quando você receber uma ordem do pai, não se preocupe com o que vai acontecer, porque ele se responsabiliza pela ordem que ele está te dando, tá certo? Por isso que ele não voltou, porque ele sabia de quem era que ele estava recebendo a ordem. E eu te encorajo a seguir em frente. Quando o papai te der a ordem, siga, faça o que ele está te ordenando, porque ele vai se responsabilizar pelo que vai acontecer. E a palavra diz que José, ele não hesitou em voltar. Ele seguiu em frente à procura de seus irmãos. E de longe, antes que José avistasse seus irmãos, é interessante, seus irmãos o avistaram. E a palavra vai dizer que eles, já com muita raiva de José, eles armaram cilada para poder tirarem a vida de José. É tantos que falavam para o outro, lá vem o tal do sonhador. E quando José chega naquele dito lugar, lá em Dotã, onde estão seus irmãos, eles já têm preparado um plano para tirarem a vida de José. Eu não sei quem ou o que está ou tem preparado planos para tirar a sua vida, para lhe destruir, para destruir os seus sonhos. Mas eu quero dizer para você, siga as ordens do Pai. Como já foi dito, o Pai se responsabilizará por tudo aquilo que ele te fará mandar, que ele mandar você fazer, perdão. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, eles, seus irmãos, eles pegam a José para o matarem. Porém, tem um que no momento ele defende a José, pedindo para que não o matem. E o nome dele é Rúben. Rúben, o seu irmão mais velho, ele até luta contra seus irmãos para que eles não matem a José. Porém, eles querem a todo preço acabarem com o sonho de José. Porque eles sabem que José era um homem temente a Deus. Eles sabiam que José era um homem temente a Deus. E além de tudo, era o mais amado pelo seu pai. Eu não sei o tanto que você ama a Deus, eu não sei o tanto que você ama a seus irmãos, mas eu quero dizer para você, que independente de você amar a seus irmãos e de você amar a Deus, Deus ele te ama da maneira que você é e ele te ama da maneira que você está. Talvez você esteja passando neste momento por uma situação difícil, uma situação terrível. Talvez as pessoas estejam querendo te jogar no poço, as pessoas estejam querendo te tirar a sua própria vida. Mas eu quero dizer para você, ainda não é o fim. Deus ele tem planos na sua vida. Deus ele tem coisas grandes para fazer na sua vida, desde que você entenda que é preciso você, que é preciso eu, que é preciso nós ouvirmos a palavra dele. E se nós ouvirmos, mas também não só ouvirmos, mas também atendermos e praticarmos, irmãos, podem ter certeza, irmãos, nossos sonhos serão realizados. Porque os sonhos de Deus nas nossas vidas, ele será concretizado a partir do momento da nossa obediência ao seu nome e ao seu evangelho. E a Bíblia nos afirma aqui no texto, a Bíblia vai seguir no texto. Eu estou seguindo aqui esse texto sem ler, mas vocês podem ir acompanhando, tá certo? Que a Bíblia vai falar tudo isso que eu estou falando a partir do versículo 1 do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro de Gênesis. A gente vai passear até o capítulo 50, certo? Serão muitos, mas a gente está fazendo aqui uma leitura, certo, irmão Gildo? Não de todos os versículos e de todos os capítulos, mas a gente está fazendo uma leitura para que você que está aí nos ouvindo entenda o tamanho do projeto que Deus fez na vida de José, mesmo ele enfrentando grande sofrimento no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua jornada até chegar à terra do Egito. E você já você vai saber, como você já sabe, você vai ver o que foi que Deus fez da vida de José. Pois bem, e agora a Bíblia vai nos afirmar que José,
ele é pego pelos seus irmãos e ameaçado de morte. Porém, seus irmãos resolvem não o matarem, mas colocarem em uma cisterna que há naquelas terras ali no deserto, para que ele fique ali. E de repente, eles armam contra José e eles vão ali no momento pegar José e jogar dentro daquela cisterna, dentro daquele tanque que está no deserto. Talvez as pessoas estejam aí preparando um tanque ou uma cisterna para te jogarem dentro, como jogaram Jeremias naquela cisterna, na época em que ele pregou para o rei Zedequias, e o rei não queria de forma nenhuma ouvir o que verdadeiramente Deus tinha para poder fazer na vida daquele povo. É tanto que o profeta Jeremias, ele não se acovardou, assim igualmente a José, em fazer o que Deus estava lhe ordenando. Tá certo? E agora, neste momento, José já se encontra, irmão Gildo, dentro daquela cisterna, dentro daquele cacimbão ali naquele deserto, né, sofrendo. A Bíblia diz que ele está sofrendo ali, e de repente o que acontece? Todas as coisas que aconteceram na vida de José foram planos de Deus para que ele não passasse somente pelo sofrimento, mas que lá na frente toda a sua família fosse salva por ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu querido ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que por maior que seja o seu sofrimento, não desista da caminhada. Sabe por quê? Porque na sua família podem ter muitas pessoas necessitadas de que, através do seu sofrimento, através dos seus desertos, elas venham a conhecer, depois de toda a luta sua, depois de todo o seu sofrimento, eles venham conhecer que sem Deus eles não podem chegar a lugar nenhum. E quem sabe através do seu testemunho, através da sua perseverança, você consiga conquistar a sua família para Cristo. Porque a família de José era uma família que conhecia toda a história de Jesus. Era uma família que conhecia toda a história daquele povo. Mas eles não conheciam a Deus. Eles conheciam a história, eles conheciam todos os feitos que Deus tinha feito na vida dos seus ancestrais, mas porém eles não conheciam a Deus. Sabe por que eles não conheciam a Deus? Porque para conhecer a Deus, irmão Gildo, é preciso nós abrirmos a porta do nosso coração. É preciso nós abrirmos o nosso ser, o nosso eu, para que ele entre verdadeiramente e para que ele venha fazer milagres e maravilhas nas nossas vidas. E de repente, diante do grande sofrimento de José, agora dentro daquela, o que acontece? Deus, ele providencia uma caravana de mercadores no deserto. E ali os seus irmãos, eles já têm uma ideia. Será, irmão, às vezes a pergunta fica dentro da minha mente e no meu coração. Será que a ideia de venderem José como escravo para o Egito, será que foram ideia, ou que foi ideia dos seus irmãos, ou será que foi o plano de Deus colocar aqueles mercadores no caminho de José? Sabe por quê, irmãos? Porque imagina se José tivesse voltado lá da terra onde ele estava, quando ele foi encontrar os seus irmãos, o que teria acontecido na vida de José e principalmente na vida de seus irmãos? Através daquela grande fome, daquela grande seca que houve naquele tempo. Será que José tinha conseguido salvar a sua família? Com certeza não, né, irmão Gildo? Com certeza não teria acontecido o que aconteceu na vida de José. Porém, a Bíblia é bem clara em dizer que aqueles mercadores passaram ali, mercadores de escravos, eles já vinham de um deserto, né? Eles eram mercadores midianitas, vinham da terra de Midian, né? Comprando os escravos. E de repente, José é vendido como escravo para o Egito. Imaginem só, agora, José está como escravo no Egito e agora Jacó, seu pai, que eu ainda quase não citei o nome de Jacó, Jacó, seu pai, agora está na sua casa desesperado, porque seus irmãos, depois de terem vendido José como escravo para aqueles mercadores, eles pegaram a túnica de José, eles ensanguentaram ela, molharam ela com sangue de uma cabra, um cordeiro, ou até mesmo a ovelha, e levaram aquela capa para o seu pai e apresentaram aquela capa, a túnica, melhor dizendo, de José, e disseram que um animal selvagem o tinha
o devorado. Agora imaginem só o meu e o seu coração recebendo uma notícia de um filho que nós o amamos, né? Recebendo uma notícia dessa, como é que nós iremos ficar? Daquele dia para frente, Jacó ele não teve mais vida durante uns longos 13 anos, porque a Bíblia afirma que José, ele saiu da sua casa com 17 anos e ele passou 13 anos na escravidão do Egito, até que Deus usou José, até que Deus usou Faraó para o nomeá-lo como governador do Egito. Pois bem, irmãos, voltando para o deserto em que José agora está enfrentando, juntamente com aqueles mercadores, imaginem só o sofrimento de um escravo tendo que atravessar um longo deserto para chegar até as terras do Egito para ser vendido. O sofrimento é porque, além de estar no meio de desconhecidos, ele está sendo escravo. Só que Deus ele trabalha nas nossas vidas e nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque muitas das vezes é preciso que eu e você venhamos a enfrentar desertos. É preciso que eu e você venhamos a sofrer na caminhada. Sabe para quê? Para que nós venhamos a entender quem verdadeiramente é Deus nas nossas vidas. E o interessante, irmão Gildo, e os demais irmãos que estão nos assistindo, é que se você prestar atenção no texto, do capítulo 37 até o capítulo 50, você não vai ouvir de maneira nenhuma José murmurar, José reclamar e José perguntar por que ele está sendo levado escravo, por que está acontecendo tão grande sofrimento na sua vida. Sabe por que José não indagou? Por que José não perguntou? E por que ele não murmurou? Porque José ele conhecia a Deus. Ele sabia que Deus tinha propósitos na sua vida. Ele sabia que um dia o mesmo Deus que estava permitindo ele participar e ele estar ali naquele deserto, ele sabia que o mesmo Deus tinha e tem poder para tirar ele do deserto, para colocar ele aonde era o seu verdadeiro lugar. E para te colocar, eu quero dizer para você, ele vai te colocar no seu verdadeiro lugar. Mas para isso, quando você estiver enfrentando o deserto, você não murmure, você não pergunte, você não ignore. Apenas aceite o que Deus está colocando na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, às vezes, ele nos coloca no deserto. Mas depois do deserto, vai vir um refrigério. Tenha certeza que esse Deus que está te levando hoje, ou que está permitindo este deserto na sua vida, ele vai permitir com que o seu deserto acabe. Porque a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque nem a noite será para sempre e nem a manhã será para sempre. Porque sempre irá haver dia e irá haver noite. O que ele está dizendo com isso, pregador? Sempre irá haver choro em nossas vidas, mas sempre irá haver o consolo de Deus nas nossas vidas também. E agora, neste momento, José já se encontra, irmãos. José já se encontra no mercado lá no Egito, no meio de muitos e muitos escravos, porque eu creio, e a Bíblia ela nos diz que eram mercadores. Então, se eram mercadores, com certeza, eles já vinham com algum escravo ali. E eles chegam diante, lá no mercado de escravos do Egito. Imaginem só ali agora. Além de eu estar no mercado, no meio de muitos estranhos, eu agora estou sendo uma mercadoria para ser vendida no meio daquele povo. Quem era eu, que tinha tudo na minha casa? Eu era o mais amado do meu pai, eu era o mais adorado do meu pai, eu era o mais querido, eu tinha uma família, eu tinha um lar, eu tinha tudo quanto eu queria na minha vida, mas agora eu já não tenho mais nada daquilo, já não tenho mais nada disso. Agora eu sou um escravo. E eu estou ali como uma mercadoria para ser vendido. Imagine agora o coração daquele homem, o sofrimento que aquele homem estava pensando. Imagine se fosse eu, irmão Gildo. O que é que eu estava pensando? Eu estava chorando, gritando: ai meu Deus, por que eu estou aqui? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que hoje eu não estou na minha casa, lá no bem bom da minha casa? Sabe, irmãos? E às vezes é preciso que a gente se coloque na posição e nós venhamos a ser colocado. Nem só haverá só bênção na sua vida nem na minha vida. Não só será só bênçãos. Existe um hino que diz: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Eu não consigo me conformar com a letra deste louvor, irmão. Eu não consigo, sabe por quê? Porque nós temos lutas e mais lutas e mais lutas.
Mas eu quero dizer para você que depois da luta vem a vitória na nossa vida. Só que nós temos que enfrentar a luta todos os dias. Todos os dias é uma batalha a ser enfrentado por nós para que nós venhamos conquistar, aleluia, o reino dos céus, porque ele é tomado à força. O reino do céu, ele é tomado à força. E nós não vamos entrar no reino dos céus dizendo que é só vitória, só vitória, só vitória. Sabe por quê? Porque José tinha suas vitórias na sua casa. Ele tinha tudo. Só que agora ele já não tem mais nada. E eu não sei, irmão, como é que você está. Eu não sei o que foi que aconteceu contigo agora nesta pandemia. Talvez antes desta pandemia você tivesse tudo na sua vida. Talvez você tivesse os seus bens, você tivesse o seu comércio, o seu empreendimento, você tivesse o seu emprego e agora você já não tem mais nada. Você está entendendo por que não será só vitória nas nossas vidas? Mas eu quero dizer para você, o Deus que te abençoou quando você tinha tudo, é o mesmo Deus que está te abençoando agora quando você está sem nada. Ele é o mesmo Deus, ele não muda. E o que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que este Deus, ele vai restituir aquilo que você perdeu, aleluia, Jesus. Porque ele continua sendo o mesmo Deus, ele irá te tirar do deserto, ele irá te tirar deste sofrimento que você está enfrentando. Até mesmo, igreja, porque os bens materiais das nossas vidas são hoje e não são amanhã, irmão Gildo. É preciso que nós venhamos encarar isto com o coração aberto. Que Deus, às vezes, ele permite que nós venhamos a estar no meio do mercado de escravos para ser vendido. Ontem eu era um empresário, hoje eu já sou um escravo. Irmãos, eu quero dizer para você, não é o fim. Ainda não é o fim, irmãos. Sabe por que não é o fim ainda? Porque Deus, ele coloca você nessa situação, mas ele também é Deus para tirar você dessa situação. E agora, de repente, naquele mercado, José é oferecido como uma mercadoria. Só que Deus, ele sabe como ele trabalhar. Quantos e quantos compradores, irmãos, eu, irmão Gildo e irmãos que estão ouvindo, não tinham ali para comprar aqueles escravos? Eu creio que existiam muitos interessados em comprar escravos para que fossem trabalhar nas suas terras, nas suas casas, nas suas fazendas, não sei. Mas Deus, ele não escolheu qualquer um não para poder comprar José. Deus, ele escolheu um homem que ele no Egito, ele era o segundo homem em poder, abaixo apenas de Faraó. O nome deste homem era Potifar, ele era um homem poderoso. Ele tinha no Egito a caneta em suas mãos para assinar aquilo que Faraó lhe desse a ordem. Então, só quem poderia e quem podia dar alguma ordem no Egito, abaixo de Faraó, era Potifar. E Deus usa este homem para comprar a José, para ser mordomo na sua casa, para trabalhar na sua casa. Você está vendo como as coisas já estão começando a mudar de caminho? Já estão começando a mudar de rumo? Ele saiu do poço, porque seus irmãos queriam lhe matar, com a exceção de Rubem, porque Rubem, ele lutou para que José não fosse morto, né? É tanto que a Bíblia vai dizer que Rubem, ele retrucou e ele pediu para que não matassem a ele, mas que o deixasse a viver. E agora, neste momento, Deus já mudou a situação de José, já começa a melhorar. Só que é um processo, sabe, irmãos? Não é de uma hora para outra. É um processo. E muitas das vezes, Deus, ele quer que nós venhamos a passar por este processo. E José agora, ele vai ser levado, para mim, na caminhada de José, e no que diz respeito aqui ao capítulo 37, até o 100, no que fala da história de José, até o final de sua vida, irmão Gildo, para mim foi o maior teste e a maior prova de temor a Deus, o que vai acontecer agora com José, depois que ele sai do mercado de escravos para ser vendido para a casa de Potifar. Para mim foi a maior prova de amor a Deus, para mim foi a maior prova de temor a Deus que o homem pode ter. Foi o que José mostrou dentro da casa de Potifar. Porque a Bíblia nos afirma que José, ele tinha, dentro da casa de Potifar, ele tinha a ordem para ele tocar em tudo quanto havia ali dentro. Porque José, ele passou a ser um homem de confiança de Potifar. Potifar era um homem de confiança de Faraó.
E José passa a ser homem de confiança de Potifar. É tanto que José ele trabalha na casa de Potifar e ele fica sozinho lá na casa de Potifar com a esposa de Potifar. Lá na casa de Potifar, cuidando dos afazeres da casa. Potifar dá única e exclusivamente deixe apenas a sua esposa de lado. Mas sobre todas as outras coisas, a sua propriedade, José ele tem o direito de tocar nas suas propriedades e de cuidar da sua propriedade, cuidar da sua casa. Só que existe um porém. Quando Deus começa a te abençoar e me abençoar, existem pessoas, irmãos, que eles não querem participar das nossas bênçãos. Sabe, igreja? Existem pessoas, e além das pessoas, existe ainda uma pessoa pior, se é que eu posso chamar de pessoa. O inimigo de nossas almas, o próprio diabo. Ele viu naquele momento a maior oportunidade de tirar a bênção que Deus tinha para José. Ele viu a maior oportunidade. O que foi que ele fez? Ele cochichou nos ouvidos da mulher de Faraó. Ou para quem não entende a linguagem, ou quem não sabe o que é cochichar, ele foi lá nos ouvidos da mulher e falou para ela e disse: olha, agora é a tua vez. Você vai lá e você seduz a ele, porque certamente ele vai fazer o que você deseja. Eu quero dizer uma coisa para você. Irmãos e irmãs da igreja, irmãos e irmãs, casais, eu quero dizer uma coisa para vocês neste capítulo, neste versículo sobre a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para mim, para minha vida, que se o seu casamento está abalado, está muito forte o que Deus vai falar para você agora. Se o seu casamento está abalado, se o seu casamento está se balançando, se o seu casamento está a ponto de se quebrar, eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Não se deixem que isto aconteça. Não deixe que o inimigo venha meter a colher no meio do casamento de vocês. Sabe por quê, igreja do Senhor Jesus? Porque eu quero dizer uma coisa para você, servo de Deus. Eu quero citar isso aqui para os servos de Deus. Você que está pensando em se prostituir, ou você que está se prostituindo escondido da sua esposa, aleluia, Jesus. Você que está se prostituindo do seu ministério, eu quero dizer uma coisa para você. Você não se prostituirá escondido de Deus. E ainda digo mais para você, que quantas mais mulheres você arranja, mais solitário você vai ficar. Grave isto que eu estou dizendo, eu vou repetir. Quanto mais mulheres você arranje, mais solitário você vai ficar. Agora para você, serva de Deus. Não se acabe. Lutem. Lutem pelo lar. Lutem pelo juramento que um dia você fez. E que você também não pense que se você estiver fazendo isso escondido do seu esposo, escondido da sua igreja, do seu pastor, dos seus irmãos, você não fará escondido de Deus. E para vocês também, serva de Deus, que quantos mais companheiros vocês conseguirem, ou vocês arranjarem, mais solitárias vocês irão ficar. Esta palavra, sabe por que eu estou falando isto? Porque eu quero dizer para você, porque se o inimigo, irmão Gil, e os demais irmãos, conseguir entrar na minha vida e na sua vida, através da prostituição, está tudo acabado. Porque uma vez preso pela prostituição, ai, 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 aleluia, Jesus. Ele irá conseguir destruir o resto. Porque se ele destruir, irmão, a coluna da casa, toda a casa virá abaixo. Pode ter certeza. Irmãos, e agora, neste momento, o que acontece com José? Ele resiste às tentações da mulher de Potifar. Foram tantas as tentações, mas José, ele resistiu. Sabe por que ele resistiu aquilo, irmão Gildo? E os irmãos demais? Porque ele sabia quem era Deus e quem é Deus na minha e na sua vida. Nós sabemos quem é este Deus que nós estamos falando.
Nós sabemos, igreja do Senhor Jesus, quem é este Deus. Nós sabemos de onde Ele nos tirou. Nós sabemos quais foram os desertos que Ele nos fez passar. Nós sabemos de tudo isto. E sabemos para onde é que Ele irá nos levar no final de tudo. Aleluia, Jesus. E agora, as investidas da mulher de Potifar são grandes. Mas ele resiste. Ele consegue resistir. De tal forma, de tal modo que a mulher não se contenta. Ou até mesmo o próprio inimigo que estava usando aquela mulher. Ela não se contenta e aquela mulher sai feita uma louca. Pegando ali, que naquela hora da resistência de José, ela pega a capa que José está vestido e sai gritando naqueles corredores. Eu imagino aquela mulher gritando neste momento, irmão Júlio: socorro, socorro, me ajudem. O José, o homem que Potifar trouxe aqui para minha casa, ele tentou me agredir, ele tentou me seduzir, ele tentou, aleluia, Jesus, ele tentou com suas próprias mãos me molestar, aleluia, Jesus. Imagine agora o desespero daqueles guardas ou da segurança, seja lá quem for, ouvindo aquela história. Imaginem vocês agora, irmãos, esta história da mulher chegando até Potifar com aquele cinismo que só o inimigo é capaz de colocar na vida das pessoas, se você não vigiar, na minha e na sua vida, chegando para ele dizendo: meu amor, meu querido, eu amo muito aquele que você colocou aqui dentro da minha casa, dentro da nossa casa. Ele quis destruir o nosso lar, ele investiu contra a minha vida, ele quis tomar você de mim, aleluia, Jesus. Sabe como é que o inimigo trabalha? Ele trabalha dessa forma. É que o texto, a Bíblia vai nos afirmar que José ele foi levado para a prisão por causa disso. Estava indo tão bem, né, irmão? Estava indo bem, irmãos. José saiu do poço, da cisterna, de onde ele tinha sido jogado pelos seus irmãos, foi vendido, atravessou um deserto, né? Aí as coisas começaram a melhorar, foi vendido para a casa de Potifar, as coisas já estão melhorando, e quando é agora, de repente, o homem sai diretamente para a prisão. Dá para entender as coisas de Deus? Muitas das vezes nós não entendemos, mas é o trabalhar de Deus nas nossas vidas, igreja. O trabalhar de Deus nas nossas vidas, ele tem suas maneiras de trabalhar nas nossas vidas. E agora, José está dentro de uma prisão, dentro de uma cela fria, o que fala sobre Barrabás. Eu imagine agora, saí da casa de meus pais, vendido pelos meus irmãos, atravessei todo um deserto como escravo, fui vendido como escravo no mercado, fui comprado para trabalhar na casa de um homem poderoso e já estava achando que tudo ia bem ali, que tudo ia dar certo. De repente agora me encontro dentro de uma prisão. Eu não sei qual é a prisão que você está se encontrando neste momento, mas eu quero dizer para você: não deixe que os seus sonhos sejam destruídos. Não entregue os seus sonhos por qualquer preço. Não entregue a realização dos seus sonhos por qualquer mentira que estão inventando de você, sobre a sua vida, pelos seus irmãos, não sei, pelo seu ministério, pela sua igreja, pela sua família. Não sei quem são as pessoas que estão tentando destruir os seus sonhos e que estão também tentando te colocar dentro da prisão. Mas se estão tentando, aceite, aleluia, Jesus. Aceite com que eles te coloquem lá, sabe por quê? Porque Deus ele trabalha de uma certa maneira que nós não entendemos. Quem sabe será dentro da prisão, quem sabe será no deserto que você vai aprender a se entregar verdadeiramente a Deus. A conhecer a Deus verdadeiramente. Porque às vezes, irmãos, é preciso que nós venhamos sermos moídos através daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É preciso que nós venhamos a enfrentar desertos. É preciso que nós venhamos ser vendidos como escravos. É preciso que nós venhamos ser apedrejados. Mas é preciso que nós venhamos também entender que os planos de Deus nas nossas vidas, eles não serão frustrados. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, aleluia, Jesus. Se Deus te fez sonhar, Ele vai realizar o sonho na sua vida. E agora, de repente, o que acontece? José está dentro daquela prisão. E é bom que a gente vê que os sonhos sempre acompanharam José. Os sonhos já vêm desde a época de Jacó. Porque a Bíblia fala que o seu pai, quando ele saiu de sua casa, por causa de seu irmão Esaú, ele ficou no deserto, peregrinando em um deserto. E ali, irmão Gildo e os demais irmãos,
Quando ele já não aguentava mais cansado, ele colocou sua cabeça sobre uma pedra e ele teve um sonho. Estou falando agora de Jacó, pai de José. Ele via uma escada e esta escada chegava até os céus. E anjos subiam e anjos desciam. E é interessante como os sonhos eles seguem José. E o que que acontece? José está agora dentro da prisão. Só que Deus também trabalha dentro da prisão. Deus também trabalha onde você achar que está tudo perdido. E agora vem o copeiro e o padeiro sonharem. Estão vendo como os sonhos sempre estão onde José está? O interessante é que sempre onde ele está, os sonhos estão junto dele. Ei, irmão, os sonhos de Deus estão sempre contigo. Os sonhos de Deus estão sempre na nossa vida, na minha e na sua vida. Ele está esperando que nós venhamos entender e que nós venhamos abrir o nosso coração para que os sonhos de Deus sejam realizados nas nossas vidas. E ali o padeiro e o copeiro, eles contam os sonhos que eles tiveram para José. E o interessante é que da forma que os sonhos foram contados e interpretados por Deus, por José, perdão, interpretados por José através do Espírito Santo de Deus, aconteceram lá fora. E o padeiro contou o sonho e José contou o outro. E agora o que que acontece com estes dois homens? O padeiro é pendurado e morto e o copeiro volta ao seu posto, que é a servir a Faraó. E José continua onde, irmãos? Não. Imagine agora o copeiro ali, mais José. José interpretando, né, os seus sonhos, né? E José diz assim: quando você estiver lá fora, lembre-se de mim. Se lembre de mim. Eu quero dizer para você, irmão, que é tão fácil a gente fazer amizades, sabe? Quando a gente está na situação difícil, quando a gente está passando, irmão Gildo, por uma situação difícil, ou até mesmo dentro de uma prisão, é muito fácil fazer amizade. O difícil é saber se essas amizades que nós fazemos, elas são verdadeiras. Sabe? Porque existem um bocado de pessoas atrás da sua amizade com interesse no que você tem. Você está entendendo, igreja? Existem pessoas interessadas em dar tapinha no seu ombro para se beneficiar daquilo que você tem. Por quê? Porque ali dentro, aqueles dois homens, eles estavam desesperados a respeito daqueles sonhos que eles tinham sonhado. Não tinha ninguém para interpretar, só tinha José ali dentro e José agora interpreta os seus sonhos. Por que que eu não vou querer ser amigo de José? Só que agora a situação está diferente. Eu estou agora no meu posto, no meu emprego, estou servindo a Faraó e o José que se vire lá na prisão. Não tem nada a ver com a vida dele. Ele que se vire. Ei, igreja, não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos estar juntos, unidos, na alegria e na dor. Nós devemos estar juntos como uma família, tá certo? E de repente, o que que acontece agora? Mais uma vez os sonhos seguindo a José. Só que agora é Faraó. Os sonhos chegam até Faraó. Faraó tem aqueles terríveis sonhos, né? 2 sonhos. Os sonhos, como todos sabem, das vacas gordas e as vacas magras, das espigas gordas e as espigas magras. E o que que acontece neste momento? Faraó se atribula, ele se perturba com os seus sonhos e manda chamar todos os encantadores, todos os magos, todos os adivinhadores da terra do Egito e de todas as terras. Só que nenhum deles, irmão Gildo, tinham sonhos de Deus nas suas vidas. O único que tinha o sonho de Deus em suas vidas era José, que estava na prisão agora. Por isso que os adivinhadores, os magos e todos aqueles homens que serviam a Faraó não tinham o poder de interpretar os sonhos. Só que naquele momento, o próprio Deus, o Deus que fez com que José interpretasse o sonho do copeiro, chega para o copeiro, creio eu, e diz assim: ei, tu está se lembrando daquele homem lá dentro da prisão que interpretou os teus sonhos? O teu sonho e o sonho do padeiro? Pois é, viu? Ele continua a interpretar sonhos. Vá lá, diga a Faraó que existe um. Isso é uma conjectura minha, sabe, igreja? Não está na Bíblia, mas eu estou aqui conjecturando a conversa de Deus com aquele copeiro.
mesmo ele sendo ímpio. Porque se Deus ele não ordenar aquilo que irá acontecer na nossa vida, nada vai acontecer na nossa vida. Porque tudo quanto acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Por isso que eu estou conjecturando isso aqui, tá certo? E agora, de repente, o que acontece? O copeiro, servindo a Faraó, ele diz: me dê licença para mim falar com o senhor a respeito dos seus sonhos. Eu conheço um homem que tem o poder de interpretar sonhos. E este homem está na prisão. Está vendo como as coisas agora estão melhorando na vida de José? As coisas, igreja, a partir do momento em que você se colocar na sua posição, na posição que Deus te escolheu, elas irão melhorar. Pode ter certeza, não importa o deserto que você está passando, não importa em qual é a prisão que você está. Mas eu te digo uma coisa, se você está preso em alguma coisa, lute para que você seja liberto desta prisão. Porque se você ficar preso na prisão que está te aprisionando, não sei eu, mas o Espírito Santo de Deus que está falando esta noite através desta palavra, ele sabe qual é a prisão que você se encontra nesta noite. E só você e Deus estão sabendo de qual é a prisão que o Espírito Santo está falando. Quem está te aprisionando neste momento. Mas eu quero dizer para você, a partir do momento em que você abrir a sua mente, o seu coração, e você resolver ser liberto desta prisão que você está enfrentando, ele irá te libertar. Aleluia, Jesus. E agora, irmão, neste momento, o Faraó já fica mais animado. Por quê? Porque tem uma pessoa que agora interpreta sonhos. E de repente a ordem é dada para que traga José lá de dentro daquela prisão. Tá certo? Irmão Gildo, quantos minutos nós ainda temos aqui? 7. Pronto, ainda temos 7 minutos para a gente concluir esta mensagem, em nome de Jesus, tá certo? E eu vou falar agora, em nome de Jesus, da chegada de José diante de Faraó. Vejam só agora se fosse o irmão Francisco aqui. Pois não, senhor Faraó, o senhor mandou me chamar, eu estou aqui. Sim, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. E eu quero que você interprete os meus sonhos. Aí eu chegava para ele e disse: pois não, sim senhor, eu interpreto, sim. Vou interpretar seus sonhos agora. Sabe por que isso, igreja do Senhor Jesus? Porque muitas das vezes nós colocamos o nosso eu na frente. E esquecemos de dizer que sem Deus nós não podemos fazer nada. O próprio Jesus Cristo disse que sem mim nada podereis fazer. Aleluia, Jesus. E vejam só aqui o conhecimento de José com o nosso Deus. Ele diz: eu não tenho poder, mas o meu Deus, ele fará com que os seus sonhos sejam interpretados. E é bom que em tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós temos que entender que nós devemos colocar Deus na frente. Porque nós não somos nada sem Ele. Mas com Ele eu te digo, igreja do Senhor Jesus, nós podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E agora os sonhos de Faraó, eles são contados. E José interpreta os sonhos de Faraó. E José ainda diz com a sua simplicidade que haverá os 7 anos de fome, haverá os 7 anos de fartura primeiro, depois haverá os 7 anos de fome, ou os 7 anos de bons invernos e os 7 anos de secas. E que Faraó, ele arranja um homem para cuidar das terras e construir celeiros e comprar toda a produção que